Olha o que diz a palavra em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 1 a 5. Abre comigo a sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 1 ao 5, que diz assim: E houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, de Eliú, de Tou, de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E subia, pois, esse homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam também os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício, a Penina sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, ele dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Porém o Senhor, diga comigo, o Senhor, diga mais forte, o Senhor, tinha-lhe cerrado a madre. Sabe, irmão, essa palavra, ela me marca de formas muito profundas. Mas sem dúvida nenhuma, a parte que mais me marcou nesse capítulo, nesses últimos momentos que eu estive lendo, foi a parte que fala que Ana não conseguia ter filhos, porque a madre, o ventre dela estava cerrado. Mas quem havia cerrado, ou seja, fechado o ventre dela para gerar, não tinha sido Satanás, não tinha sido uma doença comum, tinha sido o Senhor. E Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar para te dizer que tem coisas na sua vida que ainda não floresceram e não frutificaram. Não é porque o inimigo está te impedindo de frutificar, mas porque quem sabe o Senhor está te levando para um processo, para estar adiando a sua promessa, para que você entenda que existe algo que Deus quer tratar com você antes de você gerar, antes de você florescer e antes de você frutificar. Quando eu olho para a história de Ana, e quando eu vejo tudo isso que Ana passou, eu percebo que ela enfrentou alguns dilemas e alguns desafios que eu preciso que você seja humilde e vulnerável para refletir, para que você entenda, quem sabe qual é desses desafios que você está passando. A Bíblia diz que por Ana não poder gerar, mesmo ela tendo sido muito bem casada com um homem chamado Elcana, a palavra de Deus diz que Elcana, o seu esposo, era apaixonado por ela, mas ela não dava filhos a ele. E é por causa disso que a gente vê que a palavra de Deus diz que ele casa com outra mulher. Diga misericórdia. Está repreendida essa história de homem casado com duas mulheres. É somente aqui nessa cultura judaica, especificamente, principalmente quando uma mulher judia não podia ter filhos, era muito comum o homem ir atrás de outra mulher para que ela pudesse dar filhos a ele e ele não ficasse sem uma descendência. E a Bíblia fala que então Elcana se casa com Penina, mas é claro, é extremamente claro o quanto Elcana amava mais a Ana do que a Penina. E a Bíblia diz que todos os anos essa família complicada subia à casa do Senhor, e Ana tinha que enfrentar os desafios que todo mundo que não gera enfrenta. Qual, pastor Samuel? O primeiro deles, o peso da vergonha, das pessoas perguntarem por que tem uma área da sua vida que não está gerando, e o que é que você tem, qual é o seu problema, qual é o seu defeito, qual é o seu pecado. Mas era muito triste Ana entender que ela sabia que a sua esterilidade não era fruto de um pecado, mas era fruto de uma limitação que o Senhor havia colocado sobre ela. Existia sobre ela uma vergonha terrível,
E quem sabe tem pessoas que chegaram a essa conferência hoje e você está se sentindo confortável no meio dessa multidão, porque ninguém te vê, porque você, quem sabe, está se sentindo escondida, mas na sua vida real, você tem sido cercada por perguntas, que olham para algumas áreas da sua vida e dizem: por que essa área não floresce? Por que a tua família está assim? Mas o Senhor te trouxe hoje a esse lugar para te dizer: minha filha, eu te criei para gerar, e se em algum momento eu permitir alguma área da sua vida ficar limitada, é porque eu estou tratando você, mas eu vou curar essa área, e muito em breve ela vai frutificar. Eu não vim aqui falar sobre as suas dores, eu não vim aqui falar sobre a sua vergonha, eu vim aqui como profeta de Deus declarar sobre a sua vida, que você vai gerar, e que toda vergonha vai ser trocada por dupla honra na autoridade do nome de Jesus. Mas o que é que você precisa entender? Que você precisa amadurecer e aprender a lidar com os seus desafios, porque a primeira coisa que Ana me ensina é que mesmo ela tendo muitos motivos para ser uma mulher revoltada, a Bíblia diz que Ana escolheu ser uma mulher quebrantada. Olha para a mulher do seu lado e fala assim para ela: minha querida irmã, não adianta ser uma mulher revoltada, não adianta ser uma mulher atribulada. Deus te chamou para ser quebrantada. Eu declaro que as tuas lutas não vão te amargar, as tuas lutas vão extrair de você o doce do tratamento de Deus sobre a sua vida. E assim como a azeitona, quando é esmagada, dá um azeite puro, assim das suas áreas de esterilidade, o Senhor vai trazer os maiores testemunhos em nome de Jesus. Não seja, e se você quiser anote isso, não seja uma mulher revoltada, seja uma mulher quebrantada. A Bíblia diz que quanto mais Ana era perseguida, quanto mais Ana era desafiada, mais ela chorava na presença do Senhor. Mulheres, é com muito respeito que eu me dirijo a vocês, porque um homem pregando para as mulheres, tem mulheres que ficam meio armadas e falam: lá vem ele falar da gente. Mas coloque amor nas minhas palavras e entenda que por mais que Deus tenha te dado o dom de falar, porque quem concorda que a mulher tem o dom de falar? A mulher fala, isso já está mais do que registrado em pesquisas de estatística, que a mulher fala muito mais do que o homem. Mas Deus me trouxe hoje aqui nesse lugar para te dizer: ei minha irmã, sabe por que tem situações na sua vida que estão pior do que devia estar? Porque você está compartilhando muito as suas lutas, os seus dilemas e as suas dores com pessoas que não fazem parte do seu processo, com pessoas que não fazem parte do seu crescimento. E deixa eu te dizer, o que resolve a sua vida não é uma mesa de pessoas conversando sobre os seus problemas. O que resolve a sua vida é você dentro de um quarto, com os joelhos dobrados e a porta trancada, chorando diante daquele que pode te responder. Para de ficar amargurada e revoltada. Essa foi a primeira grande luta e o primeiro grande ensino que Ana passa para cada um de nós, que mesmo com toda a sua dor, a palavra de Deus diz que Ana escolheu se quebrantar diante do Senhor, mesmo sem ela entender, mesmo sem ela ter um motivo de ver a sua rival, como a própria Bíblia chama, cheia de filhos, e ela não dava um filho. Mas a Bíblia fala que ela não desistia de orar, ela não desistia de clamar. Nós estamos no primeiro dia do mês de novembro, e eu louvo a Deus porque o ano está acabando e você continua na presença do Senhor, você continua permanecendo diante dEle. E sabe o que eu digo para você, mulher que está aqui nesse lugar? Até nas noites que você não entendeu o que você está passando, ainda que você não saiba o que fazer, pelo menos saiba para onde ir, e o seu endereço é a presença
presença de Deus. É na presença dele que você chora, é na presença dele que você se expõe, é na presença dele que você é vulnerável, é na presença dele que você diz que está a ponto de não aguentar. Vai chorar na presença de Deus, porque mesmo com esse desafio que Ana possuía, ela escolheu se quebrantar diante de Deus. Agora, sabe outra luta grande que Ana enfrentou em sua esterilidade? É que além de ela não gerar, a Bíblia também diz que ela ainda tinha uma outra mulher dentro de casa, para ficar todos os dias irritando e provocando. Diga misericórdia. Irmão, ou melhor, irmãs, sabe o que eu entendo aqui? E eu quero me deter por 5 minutos nisso. É que quando eu olho para a vida de Penina, eu percebo que mesmo com tantos filhos, Penina ainda era mais infeliz do que Ana. Porque a Bíblia diz que mesmo Penina cheia de filhos, em vez dela orar por Ana, em vez dela ter misericórdia de Ana, a Bíblia diz que ela provocava. E sabe o que é que faz uma mulher provocar? Sabe o que é que faz uma mulher ficar tentando se autoafirmar? Sabe o que é que faz uma mulher ficar tentando disputar com outra? É quando essa mulher não é plena, é quando essa mulher não é resolvida, é quando essa mulher não é amada. E é por isso que hoje eu estou aqui para dizer para você que quem sabe está se sentindo igual Ana. Tem lutas que você está enfrentando, que tem outras mulheres que te perseguem, que você nem entende porque elas te perseguem. Mas sabe por quê? É porque elas podem ter tudo, mas elas não são amadas como você é amada pelo Senhor, como você desfruta do seu relacionamento com Deus. A Bíblia faz questão de dizer que mesmo Penina tendo dado muitos filhos para Elcana, a palavra de Deus diz que Elcana chegava para Ana e dava um cheirinho no cangote dela e falava: meu amor, eu sei que você não pode ter filhos, mas não te sou eu melhor do que 10 filhos. E ele dava uma oferta maior para ela entregar diante do Senhor. E o amor daquele homem fazia com que Penina a irritasse. E algo que eu quero que você entenda é que eu sei que aqui no meio dessa multidão, e me perdoe a sinceridade, eu não viajei tanto para ficar agradando vocês e fazendo massagem. Se você quer massagem, vai na Nazaré Estética. Aqui você vai ter transformação, confronto. Aqui você vai ter a exposição para que você possa de fato ser curada. Deus não te chamou para ser Penina. Deus não te chamou para falar mal das outras mulheres. Deus não te chamou, pastora, para disputar contra a pastora. Deus não te chamou, empresária, para disputar com outra empresária. Ei, você não tem nada para provar a ninguém. O amor de Deus te basta. O amor de Deus te torna plena. Aleluia, louvado seja Deus. Levante as suas 2 mãos o mais alto que você puder. E eu quero que você diga comigo: essa tarde eu declaro que eu não serei uma mulher quebrada, uma mulher vazia, uma mulher que disputa. Diga: eu sou completa, cheia e plena em Deus. Louvado seja o nome do Senhor essa noite, ou melhor, essa tarde. E talvez, só abrindo aqui um parêntese, você ainda não entendeu o que é ser plena, mas eu quero profetizar sobre a sua vida essa palavrinha plenitude, porque a palavra plenitude é poderosa. Eu sei que existem 1000 referências, mas uma das referências que eu mais gosto sobre plenitude, que um dia eu ouvi em algum lugar, se quiser anota também, é que olha o que é que Deus está te dando aqui nesse sábado. Plenitude, escuta, plenitude é quando você desfruta do conforto de não sentir falta de coisa alguma. Plenitude é quando mesmo você não tendo ainda tudo o que você quer,
mesmo você não estando ainda aonde você sabe que você vai chegar, a presença de Deus te preenche de tal maneira que a glória de Deus te basta, e você diz: com dinheiro ou sem dinheiro eu sou feliz, com relacionamento ou sem relacionamento eu sou feliz, com muitos amigos ou sozinha eu sou feliz, porque a presença de Deus me basta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe, escute isso, quem sabe Deus está segurando algumas áreas da sua vida e está demorando a responder essa oração que você tanto faz, porque esse seu pedido se tornou um ídolo no seu coração. E eu amo que essa parte é a parte que as irmãs se olham. Sabe aquele o beiço da acusação? Eita mulher, pra ti, viu essa? Deixa eu te dizer, por mais que você não tenha chegado ainda onde você quer chegar, por mais que às vezes você olhe para a vida de alguém e involuntariamente você acha que essa outra mulher está vivendo coisas que você deveria, ou que você merecia viver, o Espírito Santo está te chamando para você focar na sua própria vida, e para você entender que você não nasceu para disputar com ninguém, você nasceu não para se comparar com pessoa nenhuma. Eu declaro que você vai correr a sua jornada, você vai viver a sua carreira, você não vai ser igual a nenhuma outra mulher, porque Deus te chamou para ser você. Seja plena e grata naquilo que Deus te confiou. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, com todo respeito, a endemoniada da Penina, eu posso falar no vocabulário cearense, a carniça da Penina estava cheia de filho e ficava irritando Ana. E a gente às vezes olha e acha Ana uma mulher tão sofrida, ofendida. Mas enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito Santo falava muito claro no meu coração que eu precisava falar para cada mulher que está aqui, que todas as peninas que te cercam, elas não são maldição na sua vida, elas são bênção de Deus na sua vida, porque toda penina que te faz chorar, te aproxima ainda mais da presença de Deus. Como Jacó foi perseguido por Labão, como Davi foi perseguido por Saul, como Ana foi perseguida por Penina, são os teus inimigos que não vão permitir você se acomodar, que não vão permitir você aceitar o lugar que você está. Eu declaro que Deus vai fazer com que as pessoas que têm sido usadas para te ofender, te entristecer, te machucar, elas sejam como um empurrão que vão te fazer crer ainda mais no seu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu amo uma frase, eu confesso para vocês que essa frase é aquelas frases de internet. Quem ainda agora deu que eu já estou banhado, eu sabia que isso ia acontecer. Eu amo uma frase que diz, e aquelas frases bem de jargão, de ciclo de oração. Quando a gente está pregando para poucas pessoas, e a gente solta aquelas frases que são como jargão. Eu amo essa frase, que é uma frasezinha que diz, eu até anotei porque nervoso eu esqueço, mas eu já perdi onde é que estava anotado. Achei. Diz assim, que se Penina não provoca Ana, Ana não chora, e se Ana não chora, Samuel não nasce. Deixa eu dizer para você que está aqui, que desde o começo desse treinamento, você ainda estava com mágoa de alguém que liberou palavras sobre a sua vida. Deixa eu te dizer, a tua luta não é contra essas pessoas,
A tua luta é contra você mesmo. E eu quero dizer que essa penina, ela não vai roubar os teus sonhos. Pelo contrário, ela vai te mostrar o quão amada e plena você é. E ela vai te aproximar ainda mais do seu propósito. Mas eu preciso liberar sobre cada mulher que está no meio dessa multidão. Hoje você vai largar todas as armas. Hoje você vai parar de disputar. O Senhor me revela aqui agora, noras brigando com sogras. O Senhor me revela aqui agora, famílias que estão brigadas por brigas entre mulheres. Deixa eu te dizer, a mulher sábia é a que perdoa. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. Sabe a tua inimiga que te persegue, que às vezes é da tua própria família? Não se manifeste agora, porque vai estar até aqui com você. Deixa eu te dizer. Sabe como é que você resolve isso? Entregando. E hoje eu vim profetizar sobre a sua vida, que os frutos que você vai gerar não estão fora de você, eles já estão todos dentro de você. Então você não precisa disputar ou desejar o que é de outra. Você não precisa ficar se comparando com outra. Hoje nós declaramos de maneira definitiva que a tua identidade será sarada, protegida e blindada, porque você vai gerar os frutos que Deus tem para a sua vida. Olha para a mulher do seu lado e já começa a praticar. Fala assim para ela: minha querida irmã, a tua vitória não me ofende, o teu testemunho me edifica. A tua vitória é a minha vitória, a tua alegria é a minha alegria. Eu não tenho inveja do teu casamento, eu quero é que você seja mais feliz. Eu não tenho inveja do seu ministério, eu não quero o que é seu. O que é seu é seu, o que é meu é meu. Louvado seja o nome do Senhor. Chega, chega. É tempo de você gerar os seus frutos. Aleluia, Deus está curando aqui nesse lugar. E a última coisa que eu quero dizer, que o meu tempo já acabou. Meu Deus. Amarra aí a produção. Deus me livre eu atrasar num evento desse, para eu nunca mais ser convidado. Está repreendido. Eu tenho muita coisa para falar, mas tem nada não. O que eu não falar hoje, eu vou falar no Seminário do Espírito Santo, dia 20 de novembro, no Centro de Eventos do Estado do Ceará. Já se prepare. Mas deixa eu terminar aqui hoje. Sabe qual foi a última coisa? E eu encerro com isso. Que Ana precisou viver, para que de fato ela pudesse gerar. Ela precisou alinhar o desejo do coração dela com o propósito de Deus. A Bíblia diz que Ana subia todos os anos no mesmo tabernáculo, diante do mesmo sacerdote, e ela fazia a mesma oração, e a promessa continuava se adiando, até que um dia, diga comigo, um dia, ela fez a oração certa. Olha para a irmã do seu lado e fala assim: aprende a orar, irmã. Fala assim: vigia com as tuas orações, irmã. Tira a vingança dos teus lábios. A resposta que você pede não é para a vingança, é para a glória de Deus. Deus só financia projetos que sejam para a glória dEle. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. 1 Samuel 1:11. E eu estou feliz que não botaram nem água para poder eu ficar com sede e acabar logo. Isso é um bom propósito. Eu vou fazer isso também no seminário. 1 Samuel 1:11. Eu estou brincando, eu amo vocês. Não vou beber agora não, tenho que acabar. Daqui que eu chego aí eu perco 3 minutos preciosos. Olha o que diz 1 Samuel 1:11. Eu estou brincando, gente, é só para vocês rirem. 1 Samuel 1:11 diz assim: e votou Ana um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor
Diga comigo: ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida. O que eu amo em Ana, eu amo muita coisa em Ana. Não é à toa que ela é minha mãe, eu sou Samuel. Mas uma das coisas que eu mais amo em Ana, além dela ser quebrantada, além dela ser uma mulher madura, além dela ser uma mulher sem mimimi, não vai dar nem tempo eu chegar nos outros pontos. Mas a coitada da Ana, ela foi orar na igreja, Bispa Raquel. Ela foi orar diante do sacerdote, e de onde era para vir uma palavra de bênção, até o sacerdote Satanás levantou contra Ana. O pastor, que era aquele que era para dar uma palavra de ânimo, virou para ela chorando e falou: larga o teu vinho, mulher, para de beber na casa de Deus. Irmão, a mulher com luta em casa, a mulher com luta no útero, a mulher com luta para todo lado, ainda foi chamada de bêbada pelo pastor. Hoje em dia tem uns crentes mimizentos saindo da igreja por muito menos. Vai te converter e vai aprender a ser crente, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Para de ficar pulando de igreja porque alguém não supriu a sua expectativa. Vai aprender a ser crente. Eu sou da videira. Se algo que lá na videira eu não gostar, eu vou para a CN. Na CN eu não me senti valorizado, eu vou lá para Logos. E vai pulando de igreja. Ei, esteja não aonde o seu ego é inflado, mas aonde o seu coração é confrontado, aonde a sua vida é transformada, aonde você aprende a servir. Não seja planta artificial que só vive de evento. Tenha uma igreja local para você congregar, para você ser plantada. Aleluia, louvado seja Deus. Ana passou pelo que passou. O pastor virou para ela e falou: larga esse teu vinho, bêbada. Irmão, se fosse a gente ia se levantar numa ira. Mas não, ela tão quebrada. Irmão, porque chega uma hora, quem está prestando atenção aqui, diga amém. Chega uma hora que você está tão quebrada, que você já passou em tanto processo, tanto deserto, que você não responde mais qualquer coisa não. Porque Deus vai mortificando a tua carne, e você vai dizendo: irmão, não é isso aqui que vai me tirar da paz não. Eu declaro que o Senhor vai blindar as tuas emoções essa tarde, que o Senhor vai te dar uma sabedoria, que o Senhor vai te dar uma graça, que o Senhor vai te dar uma sabedoria para você não se ofender. Eu repreendo todo espírito de ofensa da sua vida, toda isca de Satanás para ficar se inflamando até com olhares. Olha para a pessoa do seu lado. Vocês estão me ajudando a pregar muito hoje, tá? Vocês estão me ajudando. Então me ajuda só mais uma vez. Olha para a mulher do seu lado e fala assim: minha querida irmã, de nada adianta você ser super crente, mas muito imatura. Vai amadurecer tanto quanto você busca o Senhor, porque de nada adianta saber os hinos decorados, mas não viver a palavra de Deus. Amadureça. Desculpa aí qualquer coisa, mas a Bíblia diz, eu encerro com isso, que Ana então pôde gerar o seu tão esperado Samuel, quando ela simplesmente entendeu que o filho não era uma resposta benigna, mas o fruto, o filho, era uma resposta para Deus. Israel passava o período de uma das maiores falências religiosas, estava passando por uma das maiores falências religiosas. E Deus precisava levantar um novo profeta, um novo juiz, um novo sacerdote. Aí enquanto Deus está procurando esse moço para levantar, de repente ele ouve uma mulher que não era mais egoísta, mas era madura, dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolvo ele por todos os dias da sua vida. Deixa eu dizer para você, mulher, sabe por que tem fruto que está demorando a ser gerado na sua vida? Porque tem mulher que está querendo gerar para si mesmo,
E aprenda uma coisa sobre quem frutifica: você nunca vai ver uma árvore comendo do seu próprio fruto. Você nunca vai gerar para si mesmo. Tudo que você gerar é para a glória de Deus, é para benefício de outras pessoas. Então alinhe o seu coração e entenda que não é sobre você. A Bíblia diz que Ana ora e diz: Senhor, me dá o filho varão. Senhor, me dá um menino, que é o sonho da minha vida, é ter esse filho. E enquanto Ana está pedindo a Deus um filho, Deus está lá no céu precisando de um profeta. E é por isso que eu digo para você, que é quando as nossas orações se alinham aos propósitos de Deus, que um milagre acontece, que Samuel nasce e que o fruto é gerado.